te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Segundo Crônicas 14 verso 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse, Senhor, nada para te ajudar, quero poderoso quero de nenhuma força, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, por quem te confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Segundo Crônicas 15 verso 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Segundo Crônicas 15 verso 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Segundo Crônicas 15 verso 4. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Segundo Crônicas 15 verso 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Segundo Crônicas 15 verso 9. E reuniu a todo Judá, e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Segundo Crônicas 15 verso 12. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração, e com toda a sua alma. Segundo Crônicas 15 verso 13. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Segundo Crônicas 15 verso 18. E trouxe, à casa de Deus, as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. Segundo Crônicas 16 verso 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Segundo Crônicas 17 verso 4. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, segundo Crônicas 18 verso 5. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Segundo Crônicas 18 verso 13. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Segundo Crônicas 18 verso 31. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar, porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Segundo Crônicas 19 verso 3. Boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra, e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Segundo Crônicas 19 verso 4. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Segundo Crônicas 19 verso 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o, e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Segundo Crônicas 20 verso 6. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Segundo Crônicas 20 verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Segundo Crônicas 20 verso 12. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Segundo Crônicas 20 verso 15. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Segundo Crônicas 20 verso 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Segundo Crônicas 20 verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e, ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé, e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Segundo Crônicas 20 verso 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Segundo Crônicas 20 verso 30. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Segundo Crônicas 20 verso 33. Contudo os altos não foram tirados porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.